O fator de risco principal disparado é a infecção pelo HPV. Algumas pacientes ficam em dúvida, né? O que é útero, o que é o colo do útero. Então, deixa eu ver como eu vou explicar. Vamos usar aqui uma garrafinha para a gente entender, certo? Se a gente imaginar que o colo do útero ele fica assim, dentro da pelve, a pelve é essa região da bacia da mulher, tá? A gente imagina que isso daqui é o colo e essa parte aqui é o útero, certo? O colo ele vai ficar em contato com a vagina, então é a parte do útero, né, que fica, digamos assim, para fora da bacia, é o que a gente vê quando o ginecologista ele passa um espéculo, né, na região vaginal. O que é que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o colo do útero, certo? E essa parte daqui vai ser o útero. Então, entendendo isso aqui, mais tarde eu já explico o que outras doenças poderiam abordar essa parte, e aqui é o nosso colo. Eu sempre comparo assim, é como se fosse, eu comparo o colo como o útero como uma casa e o colo como a porta de entrada, tá certo? Para ficar melhor de entender. Tá certo. E, doutora, quais são os principais fatores de risco associados ao câncer de colo de útero? Pronto, o fator de risco principal disparado é a infecção pelo HPV, tá? É o principal, ele é responsável por cerca de 99% dos cânceres de colo. Os outros 1% seriam o quê? Aquelas outras raridades, né? Então, é o principal fator. Além da própria infecção pelo câncer, o que é que a gente lista, né, como fator de risco importante? Hábitos de vida. Por quê? Se você for pensar, mais de 80% dos casos de infecção pelo HPV, o corpo combate e automaticamente essa mulher desenvolve uma proteção contra aquela cepa de HPV. A gente tem que saber que existem muitas cepas, muitos tipos de HPV. Se o seu corpo, se você cuida dos seus hábitos, se você tem bons hábitos, boa alimentação, bom estilo de vida, você tem um ambiente ótimo para combater vírus e bactérias que tentam agredir o seu corpo. Então, os hábitos de vida entram aí. Então, uma pessoa que bebe excessivamente, que não dorme, que não pratica atividade física, que tem uma alimentação irregular, ele cria um ambiente que a gente chama de ambiente inflamatório no corpo. O ambiente inflamatório, ele meio que desvia a atenção do nosso organismo e ao invés de estar tratando de organismos invasores, ele está tentando consertar uma besteira que você está fazendo, né? Quando você ingere muito álcool, por exemplo, você gera um dano ali tecidual no seu fígado e aí o seu corpo vai recuperar. Ele vai fazer de tudo, então vai desviar a atenção dele para recuperar aquilo. E se você tem uma virose, você se contamina com algum vírus, ao invés de combater o vírus, ele está dividindo a atenção. Então, você tem que tomar conta do seu corpo para que você combata adequadamente essas infecções.